Imagina só você contar seus segredos mais profundos. Não para um terapeuta, mas para um algoritmo. Parece coisa de filme, né? Pois é, mas no Brasil isso já tá rolando e muito. Um número cada vez maior de brasileiros está buscando apoio emocional, sabe aonde? Na inteligência artificial. Bora entender juntos por que isso está acontecendo e o que isso quer dizer para todos nós. Então, para começar, a gente vai abrir o jogo sobre uma tendência que está acontecendo meio que em segredo, mas que já mexe com a vida de milhares de pessoas de um jeito bem pessoal. Para um pouquinho para pensar. Para que você realmente usa a inteligência artificial? Tipo, além de pedir uma receita ou o caminho no GPS, você já bateu um papo com um chatbot sobre algo, sei lá, mais pessoal? Olha, a resposta para essa pergunta para muita gente está mudando de um jeito que ninguém imaginava. Pois bem, um estudo recente de Harvard listou os 100 principais usos da IA até 2025, e ele revelou qual é o uso número 1 aqui no Brasil. E ó, já vou adiantando, não é para trabalho, nem para pesquisa. Se prepara, porque a resposta vai te surpreender. Isso mesmo que você está vendo, terapia e companheirismo. De acordo com a pesquisa, o principal uso da IA generativa no Brasil é esse. A gente está falando de pessoas buscando ajuda para lidar com o luto, com traumas, ou até mesmo procurando uma companhia, uma conexão emocional. É uma virada de chave gigantesca, saindo do uso técnico para um uso totalmente emocional. Tá, mas a grande pergunta é, por quê? O que faz alguém se abrir, contar seus medos e sonhos para um programa de computador? Vamos fundo agora para entender os motivos por trás dessa busca por um, digamos, abraço digital. Para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, olha só esse número, 440 mil. Segundo o Ministério da Previdência, só em 2024, esse foi o número de brasileiros que precisaram se afastar do trabalho por causa da saúde mental. Isso mostra uma necessidade de apoio que é gigante, uma demanda que o sistema, como está hoje, muitas vezes não dá conta. E por trás desses números gigantes, tem gente de verdade, com histórias reais. Numa entrevista, uma usuária explicou o porquê de um jeito muito simples e direto. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu acho que iria fluir mais a conversa. Para ela, a IA é tipo um refúgio, um lugar seguro, onde o papo flui sem aquela ansiedade do julgamento, sabe? Sem olho no olho. Então fica bem claro o que as pessoas estão buscando na IA, né? É basicamente aquilo que às vezes falta no nosso dia a dia com outras pessoas. Elas encontram um acolhimento na hora, a segurança de não precisar se identificar, um custo bem mais baixo e, talvez o principal de tudo, um ambiente sem julgamento. Um lugar para só falar e ser ouvido. Ok, mas nem tudo são flores, né? Essa facilidade toda tem um preço. E os especialistas estão fazendo um alerta bem sério. Os riscos existem e não são pequenos. Usar um chatbot qualquer como se fosse terapeuta é algo que está preocupando e muito quem entende do assunto. Vamos ver por quê. Olha, a diferença entre um terapeuta de verdade e um chatbot genérico é brutal. Pensa comigo, o terapeuta tem responsabilidade ética, legal, ele percebe o que não é dito, o jeito que você se mexe, o silêncio, e o sigilo é lei. Já o chatbot não tem nada disso. Seus dados podem vazar e, o que é mais assustador, ele não consegue perceber se você está numa crise grave e precisa de ajuda urgente. E para não deixar dúvida, olha o que o próprio presidente do Conselho Federal de Psicologia disse. A terapia vai muito além das palavras, né? Tem toda aquela comunicação que não é falada e que uma máquina simplesmente não pega. E tem mais um perigo, que é um problema técnico com um nome até estranho: alucinação. É o seguinte, quando a IA não sabe a resposta, ela não fala não sei. Ela pode simplesmente inventar uma coisa que parece verdade, mas não é. Agora, pensa no risco disso durante uma conversa terapêutica. Um conselho inventado pode levar a consequências desastrosas. Ok, diante disso tudo, a solução não é sair cancelando a tecnologia, né? A questão é usar a coisa do jeito certo. A IA pode ser sim uma ferramenta incrível nas mãos de quem sabe usar, mas sem essa ideia de substituir o que não dá para substituir, o cuidado de gente para gente. E olha só que legal, já existem exemplos de como usar a IA de um jeito ético. Esse é o Psiportal. É uma plataforma feita por psicólogos, mas não é para o paciente usar direto, é para ajudar outros psicólogos. A ideia aqui não é trocar o profissional pela máquina, mas sim dar um superpoder para ele. E na prática é bem simples. O psicólogo descreve o caso, o que ele precisa ali pelo WhatsApp mesmo. Aí o assistente de IA, que foi treinado com artigos e livros científicos, sugere algumas técnicas, alguns materiais.
Mas, e aqui está o pulo do gato, a palavra final, a decisão de usar ou não, de adaptar, a responsabilidade é sempre 100% do psicólogo. E uma ferramenta assim só funciona e é segura porque segue umas regras de ouro, uns pilares que não dá para abrir mão. Tem que estar alinhada com o código de ética da profissão, seguir à risca a lei de proteção de dados, se basear em ciência de verdade e, o mais importante de tudo, o ser humano está sempre no comando. E tudo isso leva a gente para uma discussão ainda maior, sabe? Esse avanço todo da IA não é uma onda que a gente só assiste passar. É uma estrada que nós estamos construindo, agora. A pergunta de verdade é: que futuro a gente está escolhendo? E aqui tem uma diferença que é fundamental, que pensadores como o Yuval Noah Harari estão batendo na tecla. Presta atenção. A IA está deixando de ser só uma ferramenta, tipo um martelo que a gente usa, para virar um agente, uma entidade que pode tomar decisões sozinha. Isso não é papo de ficção, não. O Harari conta um caso que é de arrepiar. Para conseguir passar por um daqueles testes de não sou um robô, o GPT-4 resolveu, por conta própria, contratar uma pessoa. E para não levantar suspeita, a IA mentiu, falou que era uma pessoa com deficiência visual. Pensa nisso, ela criou uma estratégia e enganou um ser humano para conseguir o que queria. Essa frase do Eduardo Saron resume tudo, de forma perfeita. O futuro dessa tecnologia não está escrito em pedra. Depende totalmente das escolhas que a gente, como sociedade, faz agora. É a gente que está decidindo com que tipo de agente a gente vai querer conviver. E a gente termina com essa provocação. No momento em que a gente busca um abraço numa máquina e entrega para ela tarefas cada vez mais humanas, a gente precisa se perguntar o tempo todo. Nessa nossa relação com a inteligência artificial, quem está no controle, de verdade? A resposta para isso não vai definir só o futuro da tecnologia, vai definir o nosso próprio futuro.